Muito obrigado. Puxa vida, que bom estar aqui com você, não é verdade? Você, amiga e amiga que assiste o programa da Seichonen na TV, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Aproveitando aqui, deixando um grande abraço a todo o pessoal de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul. Poxa vida, que pessoal bacana, gente que realmente assiste o programa da Seichonen na TV. E os nossos líderes aí dessas regionais do Brasil todo, que trabalham levando a verdade aí, o homem é filho de Deus a tantos lares. Nosso muito obrigado do fundo do coração. E eu vou aproveitar agora, então, começar com a pergunta que foi enviada, quer dizer, na verdade a pessoa não se identificou, e ela diz o seguinte: o sofrimento e a angústia estão enormes frente à descoberta da infidelidade, traição do cônjuge. Como lidar com o fato em si? E mais ainda, como lidar com o meu enorme sofrimento e angústia resultantes aqui dessa descoberta? Realmente é uma coisa que fere bastante a pessoa, mas justamente o tema de hoje vai tratar desse assunto, porque nós vamos utilizar aqui o livro Nova Visão do Casamento, esse livro Nova Visão do Casamento, onde nesse livro o professor aborda realmente o que é o verdadeiro relacionamento conjugal, como fazer inclusive para superar esse grande desafio de quando uma pessoa é traída no seu relacionamento. O primeiro aspecto, aí eu já vou responder a sua pergunta dentro do próprio tema, tá bom? Primeira questão é qual é o objetivo do casamento. Muitos de nós, a gente procura se casar pensando o seguinte: eu vou me casar para ser feliz. Esse é o primeiro equívoco, não é? Vou me casar para ser feliz. É lógico que está dentro dessa questão casar-se para ser feliz. Mas o mais importante é pensar: vou me casar para fazer a outra pessoa feliz. E vou me casar para justamente aprimorar o meu próprio caráter, a minha própria personalidade. Se você tiver essa visão de casamento, ou seja, nós estamos casados para nos melhorarmos como pessoa, para crescermos como pessoa, para que a nossa personalidade fique cada vez mais, vamos dizer assim, brilhante, não é? Mais próxima do Filho de Deus que nós somos. Então, mesmo que surjam no seu casamento grandes desafios, você vai conseguir enfrentar esse desafio de frente. Então, se você foi traído ou traída, pense, talvez seja uma oportunidade para você realizar algo na sua vida que parecia até impossível, mas eu posso dizer para você que você vai, com certeza, se tornar uma pessoa melhor. Isso significa que você vai tornar-se mais feliz. Pessoa melhor, nesse caso, não é uma pessoa que aguenta o sofrimento e leva o sofrimento o resto da vida, não. Pessoa melhor é justamente a pessoa que supera esse sofrimento e vive feliz. Voltou à alegria, voltou à felicidade de viver, tá ok? E no capítulo 4 deste livro, Nova Visão do Casamento, o professor Masaharu Taniguchi diz o seguinte: olha, de modo geral, nós temos que encarar homem e mulher de um ponto de vista da sua igualdade. Mas onde é que está a igualdade entre o homem e a mulher? Ele diz: é a igualdade da essência do ser humano, que deve ser a base da vida moral, ou seja, a igualdade concernente ao fato de que ambos são vidas de Deus. Então, essa é a questão principal. Homens e mulheres são iguais, não há a menor dúvida, porém são diferentes na sua constituição, na sua personalidade, porque é como se fossem duas personalidades que estão se juntando para se complementarem. As diferenças são maravilhosas, é bom nós mantermos as diferenças com relação à questão da personalidade, justamente porque é nessa diferença que nós podemos crescer. Olha, é fácil você perceber, vou dar dois exemplos de diferenças entre homem e mulher. Normalmente, o homem, quando está estressado, quando está cansado, está irritado com alguma coisa, está com aquele enorme problema lá no seu trabalho, ele chega em casa e fica quieto, é verdade, se cala. Ele não é muito de compartilhar as coisas, não é de falar, é como se ele entrasse para dentro ali de uma caverna e ficasse quieto, como se fosse ali sabe quando tem um bichinho, um animal que está ferido, ele realmente se recolhe e fica quietinho
naquela situação, trabalhando o interior dele, os problemas, etc. Depois que ele trabalha aquilo, talvez ele expresse alguma coisa para sua esposa, para sua namorada, para sua companheira. A mulher, quando tem um problema, o que ela faz? Fala. Desabafa, fala. Eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com aquilo outro, e desaba a falar. Olha só que coisa diferente. Olha, o homem se cala, a mulher desaba a falar. Eu já ouvi uma vez da minha própria esposa. Ai, meu Deus, eu não tenho com quem falar isso, imagina. É bem típico da mulher. Quem é melhor, quem é pior? Nada, são personalidades diferentes. Só que aí começa a dar o choque. Porque quando o homem está com problema, entra em casa e fica calado, a mulher já começa a imaginar que ele não gosta mais, que ele não está querendo falar, que ele não compartilha nada, porque no universo feminino, o calar-se realmente é distanciar-se. No caso do universo masculino, o calar-se é recolher-se para depois se aproximar. E quando a mulher chega em casa com problema, o que ela faz? Bom, o maridão que está assistindo a gente aí já sabe, né? E desanda a falar que não para mais. Porque sim, porque o problema, porque eu trabalho, porque é minha chefe, porque é meu chefe. E quando você faz isso com o seu marido, no universo masculino, quando pede opinião, a gente palpita, dá opinião. E aí sai a confusão. Porque normalmente o marido diz assim, não, então deixa o trabalho, toma uma atitude. Ah, mas também não é assim, você não sabe nem me escutar. Aí já dá o conflito. Porque no universo feminino, ela não está procurando a sua opinião, ela está simplesmente querendo que você ouça. Então nós temos que ouvir, a mulher está falando, você, pode ser que você nem lembre direito o que ela está falando, mas deixa ela falar, porque ela vai se sentir bem. Isso, então, são as diferenças que o professor Masaru Taniguchi aponta aqui, ou seja, existem a igualdade na essência, como filho de Deus, porém existem a diferença da personalidade. E aí que ocorrem muitas vezes os choques. Por isso que o professor Masaru Taniguchi nos chama a atenção, justamente para que a gente tenha este conceito aqui. Olha, casamento deve ser realizado, deve existir para a realização da personalidade, da união do ele com o ela, do positivo com o negativo, do yin, do yang, ou seja, quando eles se complementam, né? O casamento com esta atitude, né? Com a busca do aprimoramento da realidade, ou seja, né? A ideia de que somos um mesmo, um único espírito, aí sim este casamento será sólido, será firme. Quando um casamento é assentado nesta base, ou seja, em que base? Ou seja, nós estamos casando justamente para que a gente possa crescer espiritualmente, esse casamento vai com certeza se frutificar. Mas há casos que isso não acontece. E eu vou contar para vocês um caso bastante interessante de uma pessoa uma vez que me procurou e me disse o seguinte: professor, olha, o meu casamento está já acabado, está fracassado, não sei mais o que fazer, eu estou desistindo já do meu marido. Isso nós estávamos lá na academia de treinamento espiritual de Ibiúna, Ibiúna é uma cidade do interior de São Paulo, onde a Seichunet tem lá uma academia de treinamento espiritual. São eventos maravilhosos que ocorrem nesta academia. Se você inclusive se interessar em saber quando vai acontecer o próximo evento nessa academia ou em outras espalhadas aí pelo Brasil, você pode até procurar essas informações lá no site www.sni.org.br. Se quiser, até ligue para a gente no 0800 770 2600, ok? E voltando então ao caso, justamente essa senhora me disse isso: olha, eu estou assim já para deixar, o meu casamento não aguenta mais. Mas por que, senhora? Meu marido é alcoólatra, ele bebe, olha, todo dia é um sofrimento, eu já fiz tudo o que é possível, mas não há meio dele largar a bebida. A pergunta que eu fiz para ela é justamente a pergunta que o professor Masaru Taniguchi faz no livro Nova Visão do Casamento. Qual é o objetivo do seu casamento? E eu perguntei para ela: você casou-se por amor ou casou-se para fugir de uma situação que você estava vivendo dentro da sua casa quando você era solteira? Ela falou: puxa vida, professor, na verdade eu casei para fugir da casa dos meus pais. Como assim? É que meu pai também era alcoólatra e era um sofrimento muito grande, dificuldade financeira. Aí veio meu marido, que não era meu marido, lógico, né? Gostou de mim, propôs casamento e eu aceitei.
logo de cara aceitei. Veja que situação. Olha onde edificou esse casamento. Edificou no lugar errado. Ou seja, casou-se praticamente por um interesse pessoal. É lógico, estava sofrendo, estava realmente uma situação muito difícil e ninguém gosta de viver sofrendo. Então ela justamente aproveitou essa oportunidade e, vamos dizer bem sinceramente, eu falei para ela, você usou esta pessoa para um fim seu. Isso é egoísmo. Então esta pessoa, esse seu marido, bebia antes do casamento? E bebia antes de vocês casarem? Não, ela me disse, não. Há muitos casos e muitos casos de pessoas que contam para os preletores da Seite Onanhê que casaram-se com pessoas maravilhosas, depois do casamento se tornaram alcoólatras. Então, não, como se fosse assim, uma projeção, né? O que ela tinha no lar quando era criança, quando era adolescente, quando era jovem, se projetou no lar depois que se casou e o marido deu, vamos dizer assim, continuidade àquele fato, né? Vamos dizer assim, o karma que existia na vida quando ela, na sua infância, na sua adolescência. Então, veja, minha senhora, essa pessoa está profundamente magoado com a senhora, triste, é como se a senhora justamente tivesse enganado ele. Ah, mas eu nunca disse isso para ele. Ah, não disse falando. Mas quantas vezes nos seus gestos, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, a senhora não revelou isso não? Quantas vezes a senhora, por exemplo, não se incomodou com os pequenos defeitos do seu marido lá no início do casamento e criticava ele, ou abertamente ou mentalmente? É uma crítica do tipo, só casei com você para fugir da casa dos meus pais. Qualquer coisinha que ele fizesse, incomodasse, a senhora pensava isso, talvez não falava com estas palavras, mas sabe como é que é, não é? Às vezes a gente fala uma coisa com outras palavras, mas o sentimento, na verdade, disfarçado por trás dele, é outro. E ela baixou a cabeça e realmente se emocionou. E disse, realmente é isso mesmo. Qualquer coisinha que ele fazia, que ele me incomodava, se ele chegava um pouquinho mais tarde em casa, se ele deixava uma roupa fora do lugar, eu já pensava, por que eu fui casar, né? Só casei para fugir da casa dos meus pais. E às vezes eu agredi ele verbalmente, não dizendo isso, mas com outras palavras. Que bom que a senhora reconheceu isso. Então, a partir de agora, a senhora deve realmente rever os pensamentos. Vai se separar? Vamos fazer o seguinte, trate esse seu marido com amor, porque foi a pessoa que buscou a senhora daquele sofrimento. Faça ele feliz naquilo que ele deseja, naquilo que ele mais quer. Faça-o feliz, nem que seja por um mês. Põe uma meta, um mês. Depois o próximo mês. E aí vá, aos pouquinhos. Faça aquilo que deixe ele contente e quem sabe aí o seu casamento será salvo. O mais bacana é que eu realmente encontrei com essa senhora 2 seminários depois, ou seja, quase 2 anos depois, reencontro essa senhora na academia de Ibiúna e ela veio, me deu um abraço e disse, olha, preletor, coloquei em prática aquilo que a Seite Onanhê diz, realmente fui com esse intuito de pedir perdão para o meu marido por essa atitude errada que eu tive com ele, de usar ele para fugir da casa dos meus pais. Comecei a procurar fazer ele feliz e não ficar presa de forma egoísta nos pequenos defeitos, nos maus hábitos que ele tinha e realmente agora nós estamos vivendo super bem. Obrigado. Tem que agradecer, na verdade, a Seite Onanhê, ao professor Masaharu Taniguchi, Masanobu Taniguchi, Seiichi Taniguchi e outros preletores que escrevem tão brilhantemente para a Seite Onanhê, não é? Vamos avançar um pouquinho mais? É bom sempre ler as palavras do professor Masaharu Taniguchi, não é? Vamos aqui na página 49. Olha só que interessante, o professor Masaharu Taniguchi diz assim, olha, o amor, na verdade, entre um casal, ele vai crescendo. É assim, como se a gente estivesse experimentando um amor cada vez maior. Começa lá com o papai e a mamãe, o amor entre o namorado, depois o amor entre o marido e a mulher, até tornar-se um amor ainda maior. E qual é o amor ainda maior? É o amor mais amplo, que é o amor aos seres viventes, ou seja, a todos os seres vivos. Olha que bonito, não é? Quando nós ampliamos o nosso amor, a nossa consciência de amor, que a gente treina no nosso lar, esse amor se torna verdadeiramente um amor tão amplo que é capaz de amar todos os seres viventes, todos os seres que estão ao nosso redor. É por isso que o professor Masaharu Taniguchi vai justamente dizer deste grande desafio que é nós mantermos o nosso relacionamento
focado realmente no amor, ou seja, no aprimoramento do nosso amor. E agora eu queria justamente me dirigir a você que fez a pergunta no início do nosso programa a respeito justamente dessa questão da infidelidade. Olha, mais do que te dar uma explicação a esse respeito, eu vou te dar um exemplo que eu já contei uma vez aqui numa palestra, mas muitas pessoas pedem para mim, olha Marcos, dá para você repetir aquela história, ela é tão forte, tão bonita, que acaba salvando muita gente. E foi um fato que ocorreu com uma jovem de Campinas, uma jovem casada, que também lá na academia de Biúna, a gente faz muito evento nessas academias, veio me procurar pedindo então uma orientação pessoal. E quando ela chegou, justamente era uma questão de infidelidade. Ela me disse, olha, pretor, eu estou com um problema muito sério na minha família, na verdade no meu casamento, e descobri que meu marido então está me traindo. Eu disse, realmente é uma situação difícil, como é que a gente vai resolver isso? Ela disse, olha, o pior é que uma vez a gente estava em casa, ele brigou comigo e justamente me disse que a amante dele era a minha própria mãe. Então veja você, quer dizer, uma situação dessa, né? Você que está vivendo aí essa situação de infidelidade do seu marido, ou pode ser a infidelidade da sua própria esposa. Você imaginou você numa briga ouvir do seu cônjuge, do seu companheiro, logo assim, de pronto, olha, a minha amante é a sua mãe ou é o seu pai. Isso deve doer muito, deve ser uma coisa que fere demais, porque é numa briga, é como se você jogasse realmente na cara da pessoa uma coisa assim. E eu disse para ela, olha, mas é verdade mesmo, eu mesmo estava acreditando. Ela disse, eu fui procurar minha mãe e a minha mãe abaixou a cabeça e confirmou que isso estava realmente acontecendo. E o que eu faço, preletor? Naquela hora eu realmente fiquei pensando o que a gente poderia passar para essa moça, o que a Seitonê diria, né? O que o professor Masaru Taniguchi diria numa hora dessa. E me veio a frase cristã, aquilo que eu fiz, né? Aquele que crê em mim, perdão, fará as obras que eu fiz e ainda maiores. Eu lembrei dessa frase, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e ainda maiores. Então eu cheguei para essa moça, repeti essa frase em voz alta e perguntei a ela, você está disposta a fazer uma obra ainda maior? Nesse caso, perdoando o seu marido, perdoando a sua própria mãe? Ela olhou para mim e falou, estou. Olha, que caráter, que personalidade. Ela olhou para ela mesma e disse assim, o que eu tenho de mais valioso dentro de mim? É o meu Deus interior, é a minha vida, é essa que eu tenho que preservar. O resto, as demais coisas, você conquista, mas nunca você vai perder algo que você conquistou no seu caráter, na sua personalidade. Essa moça é brilhante. Eu disse, então, fácil. Oração do perdão, revelação divina da grande harmonia e atitude mental correta. Que atitude mental correta é? É essa, ou seja, é a de olhar para o seu marido e dizer, esta é a minha metade da alma e ficarei com ele até o final da minha vida. Essa é a atitude mental. Você quer fazer assim? Ela falou, quero. Ela botou em prática, reencontrei esta moça, dessa vez 1 ano depois, e ela me contou com um sorriso no rosto, até nem reconheci ela, de tão bonita que ela estava, alegre, e ela me disse que realmente chegou em casa e começou a praticar. O marido às vezes falava, agredia ela verbalmente, ela praticava, eu perdoei você e você me perdoou, eu amo você e você me ama, e ela ia praticando, ia praticando. Passado alguns meses, o marido volta para casa e diz a ela, olha, eu não posso mais conviver com você. Ela nessa hora podia dizer então, tchau, mas ela disse, não, vou manter minha promessa. E disse, você é minha metade da alma, vamos continuar juntos. Ele disse, não posso. Por que você não pode? Porque é uma pessoa tão iluminada, de tanta luz com você, eu não consigo viver. Eu preciso um tempo, quem sabe eu volte. Ela achou que ali era a melhor decisão, realmente deixá-lo, e fez assim. Ele foi embora e ficou alguns meses morando fora de casa, ela mantinha contato com ele, telefonava para ele, mas um belo dia ela ficou sabendo que ele estava doente, já estava hospitalizado e quando ela foi visitá-lo, ele só olhou para ela e pediu para que ela o perdoasse. Você me perdoa do fundo da alma, eu só preciso disso. E ela diz, lógico que eu perdoo, você vai poder se recuperar, vamos poder viver juntos. E aí ele disse, se você me perdoou, eu já cumpri a minha missão. E partiu, gente, faleceu naquele momento diante dos olhos dela. Eu perguntei, e sua mãe? Ela disse, preletor,
eu e minha mãe agora estamos vivendo muito bem. E ela me falou o seguinte: você sabe, preletor, que eu e minha mãe não vivíamos bem, desde que eu me conheço de criança a gente só brigava. E agora eu e ela nos damos muito bem. Eu percebi, preletor, que na verdade, este homem que veio diante de mim era um anjo que veio reaproximar a minha mãe de mim. Ou seja, o que pareceu dor, transformamos em amor. Fica então aqui essa mensagem dessa moça para você que está sofrendo agora dessa infidelidade. Pratique, acredite que o que mais importante dentro de você, o mais importante, o que você tem de mais precioso é o seu Deus interior. Busque Ele. Muito obrigado. Estamos finalizando o programa de hoje, mas anote aí, sni@sni.org.br. Agora dê um pulinho no computador e nos envie suas dúvidas e comentários, tá bom? Queremos fazer parte da sua vida, queremos mostrar quanta alegria e paz está à sua espera em nossos núcleos e eventos. Receba um abraço carinhoso de todos que levam ao ar o programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação. E olha, orar é aprimorar o caráter, é evoluir muito em alguns poucos instantes. Então, aproveite bem o nosso momento de oração. Tchau, tchau. Oração para eliminar o temor e o apego. No universo existe um único Deus, o qual é a mente onipresente no cosmos, a sabedoria infinita, o amor infinito, a vida infinita. Ele é um ser transcendental e ubíquo, que se aloja em nós, constituindo a nossa vida, a nossa consciência, a nossa sabedoria e a nossa mente que ama todos os seres. Como o perfeito trabalho da vida de Deus está se processando continuamente dentro de mim, eu sou sempre saudável. Como a sabedoria de Deus está orientando todos os meus atos, eu nunca falho nas minhas condutas, nunca me perco nos caminhos tortuosos e avanço sempre pelo caminho correto.